Olá, paz do Senhor a todos. Vamos dar início então a mais um culto de louvor, de adoração a Deus. Vamos refletir na palavra de Deus neste momento. Vamos dar início orando ao Senhor. Vamos dar início colocando diante dele os nossos anseios, as nossas necessidades, também as nossas palavras de adoração e gratidão através da nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos onde estamos e vamos estar orando a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, gratos nós somos por mais este dia e por mais esta oportunidade que nós temos de podermos estar reunidos na Tua presença para compartilhar a Tua palavra, para podermos, Senhor, ouvir também da Tua palavra aquilo que Tu queres nos ensinar, para que possamos, Senhor, estar com o nosso coração aberto e receptivo ao ministrar, Senhor, da Tua palavra conosco neste dia. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens nos guardado, Tu tens nos sustentado, Tu tens estado conosco. Muito obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade. E assim, Senhor, nós oramos e entregamos, Senhor, cada vida, cada família nas Tuas mãos, ó Pai, pedindo que Tu nos abençoe, que Tu nos guarde, que Tu nos livre de todo mal e que Tu nos ensine, ó Pai, através da Tua palavra, neste momento, o Teu querer e a Tua vontade. E assim, Senhor, nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos estar, então, neste momento, compartilhando um texto da Palavra de Deus que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 37 do livro de Gênesis, a partir do verso 26. Nós vamos estar lendo Gênesis 37, do 26 até o 36. Depois vamos estar falando um pouco num contexto sobre este texto, mas o texto base são esses 10 versículos que estaremos lendo da palavra de Deus, que nos dizem assim: Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino? E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai. E lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém, queridos? Até aqui. Podemos ver aqui um relato um pouco da história de José. Um pouco do relato do que aconteceu com José quando ele, aos 17 anos, foi vendido por seus irmãos para o Egito. Foi vendido para os midianitas, os ismaelitas, que eram mercadores de escravos, mercadores de aromas, de bálsamo, de mirra, de várias coisas que eles comercializavam, além de escravos. Levavam, então, iam para o Egito e, consequentemente, José foi levado por eles, foi vendido para eles, por seus irmãos, e foi levado
até o Egito e de lá, então, ele segue a sua vida. Todos nós praticamente conhecemos essa história. Ele, então, depois de muito tempo, se torna governador do Egito, é o segundo homem mais importante do Egito, ficando abaixo somente de Faraó. Mas o que levou José a ser vendido e o que fez o pai dele a acreditar numa mentira, numa fake news? Nós estamos num tempo onde as fake news têm predominado. Porque antigamente, quando a gente assistia televisão, quando a gente ouvia algum noticiário, então eu me lembro quando eu ainda era jovem, quando eu era pequeno, na casa do meu pai, se ouvia o noticiário na televisão e se acreditava, tinha credibilidade aquela notícia, porque de fato era algo que estava sendo anunciado, noticiado, como realmente tinha acontecido. Mas hoje em dia, tempo de internet, tempo de Facebook, tempo de WhatsApp, onde as notícias são espalhadas em tempo recorde, nós não sabemos mais se podemos ou não confiar, se podemos ou não acreditar, se podemos ou não dar crédito àquilo que nos é repassado, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós ouvimos, né, nas redes sociais e na própria televisão. Porque, na verdade, hoje em dia, as fake news, como o nome mais moderno é conhecido, né, hoje em dia tomou conta da nossa sociedade. Mas não adianta querer enfeitar, não adianta querermos dar um nome bonito, um nome moderno. Fake news continua sendo mentira. E aqui nós podemos ver os irmãos de José inventando uma mentira para o seu pai Jacó. Os irmãos de José inventaram uma mentira e fizeram Jacó acreditar nessa mentira. E assim José foi dado como morto quando não estava morto. Foi levado para o Egito e de lá se torna governador do Egito. De lá ele se torna, como eu já falei, o segundo homem mais importante do Egito. E dentro dos propósitos de Deus, dentro dos planos de Deus, ele então depois consegue ser usado e é usado pelo Senhor para resgatar a sua família e a salvar da fome que assolava a terra naquele tempo. Mas o que eu consigo aprender? Quais são as lições que eu consigo tirar deste texto a respeito das fake news, a respeito das mentiras? E eu quero refletir rapidamente sobre isso, sobre algumas lições que eu consigo tirar deste texto e aplicá-las na minha vida, olhando para a vida de Jacó, olhando para a vida dos seus filhos que venderam José e olhando para a própria vida de José. Porque todos eles fazem parte dessa história de fake news. Aqui neste texto, nós podemos ver que todos eles, de alguma forma, são afetados ou são personagens dessa trama, dessa história de mentiras. Onde nós podemos ver claramente Jacó sendo enganado, sendo a vítima, aquele que ouviu uma mentira e acreditou. Podemos ver os seus filhos que inventaram essa mentira e a espalharam, falaram, contaram essa mentira para o seu pai. E podemos ver o próprio José, que foi a vítima toda da história, no qual, então, ele foi o motivo da mentira, o motivo da discórdia. E aí, em cima disso, dentro deste contexto, nós vamos tirar algumas lições. A primeira delas, a primeira lição que eu quero tirar aqui. O que me leva a acreditar numa mentira? O que me leva a acreditar numa fake news? O que levou Jacó a crer nessa fake news, nessa mentira? E nós podemos ver, como eu já falei hoje, nós não sabemos mais no que acreditar, em quem acreditar.
A gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, em meio às redes sociais, em meio às notícias, em meio à internet, em meio ao jornalismo. A gente não consegue mais acreditar em ninguém. E o que levou, então, Jacó a acreditar nessa mentira? E isso nós podemos ver e aplicar na nossa vida com muita propriedade, porque, na verdade, o tempo avançou, os anos se passaram, mas o mesmo inventor, o pai da mentira continua sendo o mesmo desde os dias de Jacó, desde os dias dos patriarcas, porque o pai da mentira é Satanás. E ele continua, ele já estava agindo nesse tempo, e ele continua agindo nos nossos dias, no nosso tempo, através da mentira. Porque tudo o que existe foi criado por Deus. Deus criou tudo que nós podemos ver, menos a mentira. A única coisa que tem por pai, Satanás, é a mentira. Satanás é o pai da mentira. E aqui, uma coisa que levou Jacó a crer nesta mentira, nessa fake news, lá no versículo 32 e 33 do texto que lemos, diz: e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai. Quem? Os seus filhos. Os filhos, os irmãos de José, os filhos de Jacó fizeram com que aquela túnica chegasse até o pai, como prova de que o filho José, então, estaria aparentemente morto. O que fez Jacó a crer nesta mentira? A confiança na fonte. Jacó confiou na fonte que trouxe a informação. Ele não desconfiou da fonte. Jacó ele não imaginava que aquela fonte seria uma fonte suspeita, uma fonte que traria alguma inverdade por se tratarem de seus filhos. E nós muitas vezes, meus queridos, acreditamos em mentiras, espalhamos mentiras, espalhamos fake news, porque nós confiamos cegamente na fonte da qual nós recebemos essas mentiras. Nós não duvidamos em momento algum de que aquela fonte é uma fonte duvidosa, aquela fonte é uma fonte que não me traz segurança, que não me traz respaldo para que eu possa, de fato, cegamente crer naquilo que eu estou ouvindo. E Jacó, esse foi um dos erros de Jacó. O primeiro deles foi confiar extremamente, cegamente na fonte que lhe trouxe a informação. Uma, por se tratarem dos seus filhos. Eram homens jovens, homens de confiança de Jacó. Eram seus próprios filhos que então estavam trazendo aquela informação, que estavam chegando com aquela notícia, e Jacó cegamente acredita. Jacó então já ouve aquela notícia e já vai para um segundo erro. Ele se deixa dominar pela emoção. A emoção e a imaginação tomam conta da mente de Jacó, porque ele então já aparentemente reconhece aquela túnica no versículo 33 e diz: é a túnica de meu filho. Aí ele já começa a imaginar: um animal selvagem o terá comido. E aí ele já dá a sentença certa: certamente José foi despedaçado. A emoção e a imaginação criaram um cenário na mente de Jacó, e ele cegamente acredita naquela informação. Ele cegamente, ele não duvida, ele não suspeita em momento algum de que aquilo era mentira. E aí, de uma forma muito sutil, ele é enganado. Ele ouve uma mentira, uma fake news, ele acredita nessa fake news, ele
espalha essa fake news para toda a família, para todo o povo que está com ele, e o texto diz que eles choram a morte de José. Ele passa um tempo muito triste, muito abalado, muito tocado por esse momento, no qual ele acreditava de fato que o seu filho estava morto. Ele acreditou de fato que tinha perdido José. E nós, muitas vezes, da mesma forma como Jacó, acreditamos em mentiras. Acreditamos por quê? Porque nós confiamos cegamente na fonte que nós ouvimos, da qual nós ouvimos essa mentira. Nós confiamos cegamente, nós não duvidamos, nós não questionamos, nós não perguntamos, nós não pesquisamos nada, simplesmente tomamos essa mentira por verdade e aí a nossa emoção e a nossa imaginação faz o resto. E o terceiro erro de Jacó aqui foi não investigar, não ir em busca da verdade. Ele podia ter mandado ir atrás do corpo. Ele podia ter mandado alguém procurar pelo corpo do filho. Pelo menos iam encontrar mais algumas roupas. Afinal, só estava ali a túnica. A única coisa que levaram para ele foi a túnica. E cadê o resto das roupas? Aonde estava o resto das roupas? Se um leão, se um animal selvagem o tivesse comido, não iria ter comido as suas roupas. Deviam estar espalhadas pelo campo, deviam estar espalhadas pelo deserto, mas não, ele não investigou. A falta de investigação, a falta de buscar realmente a verdade, nos leva a acreditar em mentiras. E Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Ele tem enganado, e a própria palavra de Deus diz que ele busca enganar os próprios eleitos, os próprios escolhidos de Deus com mentiras. Espalhando mentiras, espalhando e fazendo o povo acreditar em mentiras, fazendo os servos do Senhor acreditar em mentiras, fazendo com que eu e você venhamos a duvidar de Deus, do cuidado de Deus, da ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. O diabo faz com que venhamos a acreditar em mentiras que nos afastam de Deus, nos afastam dos caminhos de Deus, simplesmente porque nós confiamos muitas vezes na fonte. E o diabo, nosso adversário, que anda em derredor como um leão, procurando alguém para devorar, que é isso que a palavra de Deus diz, ele não mede esforços para destruir, para roubar, para matar e destruir, como a palavra diz que esta é a função dele. Ele não mede esforços para enganar o homem, enganar o povo de Deus, enganar aquele que busca pela presença de Deus, fazendo com que venhamos a acreditar que Deus não existe, que Deus pode ser encontrado em qualquer lugar, em qualquer coisa, em qualquer objeto, em qualquer imagem, que Deus pode ser encontrado de várias formas, onde na verdade, muitas vezes, esse mesmo adversário, o pai da mentira, nos faz acreditar que todo caminho leva a Deus, quando na verdade a Bíblia diz que só existe um caminho que leva a Deus, e este caminho é Jesus Cristo, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui nós podemos ver, espiritualmente falando, fake news se espalhando em meio ao povo de Deus, em meio aos nossos amigos, em meio ao mundo, em meio à humanidade. Nós podemos ver fake news sendo espalhadas, inventadas pelo inimigo, e muitas vezes as pessoas ouvem essas mentiras e as têm por verdade. Porque, em primeiro lugar, confiam na fonte da qual recebem. Ah, mas a fonte é segura. Ah, mas fulano de tal, ciclano, não ia mentir, não ia inventar. A mesma coisa que Jacó pensou dos seus filhos. São meus filhos, eles não iriam mentir para mim. Eles não iriam inventar, eles não iriam brincar com algo tão sério. Eles não iriam fazer isso comigo. E fizeram. Meus queridos, que neste tempo de fake news, de mentiras, porque não adianta dar nome bonito, porque a mentira continua sendo mentira em qualquer língua. Então, em tempo de mentiras,
em tempo onde nós passamos por momentos tão complicados, onde não conseguimos crer, e eu estou falando isso tanto na parte espiritual, quanto na parte emocional e física. Porque o tempo pelo qual nós estamos passando, nesses últimos meses, em meio a essa pandemia, nós temos ouvido tantas coisas, e nós temos recebido tanta informação, que na verdade a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem, falando que tinham descoberto a cura do Covid, do coronavírus, descobriram a cura. Mas na verdade, logo mais já apareceu que era fake news. Se nós não buscarmos na fonte, se nós não tivermos certeza da fonte que recebemos essas palavras, essas informações, nós podemos sofrer muito como Jacó sofreu. Nós podemos passar por momentos muito difíceis fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque em tudo isso também temos que entender que existe essa batalha espiritual, essa guerra espiritual para tentar nos matar espiritualmente, nos afastar de Deus, fazer com que a gente acredite que não existe mais esperança neste mundo. Quando a Bíblia me diz que existe a esperança, e essa esperança está em Jesus Cristo. Esta é uma verdade. Esta palavra não é mentira, não é fake news. Existe uma esperança para este mundo, e esta esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, que a gente possa aprender com Jacó, que a gente possa aprender através de Jacó, que eu preciso, em primeiro lugar, confiar na fonte. Eu não posso receber notícias de qualquer fonte achando que são confiáveis, achando que, na verdade, são de confiança. Eu preciso ir investigar. A falta de investigação, a falta de ir buscar pela verdade, fez com que ele cegamente acreditasse neste fato que, na verdade, não existiu. Se ele tivesse ido investigar, se ele tivesse ido para o deserto, mandado alguém lá procurar o filho, ir atrás de pistas do filho, da roupa do filho, do lugar da luta, do lugar da morte, ele teria encontrado alguma coisa. Mas não, ele não foi, ele não mandou ninguém, ele cegamente confiou no que ouviu e não investigou, não buscou a verdade, e a sua emoção e imaginação fez com que acreditasse cegamente no que ouviu. Muitas vezes, quando nós ouvimos uma notícia, a nossa mente, ela imagina, ela já cria todo um cenário em volta daquilo e faz com que uma mentira claramente se transforme em verdade dentro da nossa mente. Então, nós precisamos aprender com Jacó. Que precisamos confiar na fonte, que precisamos investigar, que precisamos buscar a verdade, que precisamos ir em busca da verdade, custe o que custar, e que não podemos deixar a nossa mente se levar pela emoção e pela imaginação. Agora, seguindo o nosso raciocínio, vamos para um segundo ponto, onde eu quero falar sobre os irmãos. Os irmãos de José. O que levou os irmãos de José a mentir? Por que eles criaram essa mentira? O que nos leva a mentir? O que leva o ser humano a mentir? Por que nós mentimos? Aqui, nós podemos ver que também algumas coisas fizeram com que esses irmãos de José viessem a criar essa fake news, essa mentira, e a levar para o seu pai. A primeira coisa que nós podemos ver aqui, e que muitas vezes também é motivo de mentiras no nosso meio, não deveriam existir e não podem existir mentira na vida daquele que crê e que serve em Jesus Cristo, mas muitas vezes ciúmes,
Problemas familiares, problemas no relacionamento, problemas no trabalho, problemas na escola, problemas com colegas, com professores, com pais, com esposa, com maridos, com filhos, levam a mentiras. Aqui nós podemos ver claramente que o texto nos diz que José, ele teve sonhos. E ele começa a contar estes sonhos, ele começa a relatar o que ele tinha sonhado. E o versículo do capítulo 37, o versículo 3 em diante ali começa a nos contar isso. Ora, Israel era Jacó. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. Fez-lhe uma túnica talar com mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ciúmes foi um dos causos da mentira. Depois, no versículo 5, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Que sonho foi esse? Versículo 7 conta o sonho. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes se rodeavam e se inclinavam perante o meu. Os irmãos, quando ouviram esse sonho, não concordaram, não aceitaram, para eles era uma afronta. Eles então entenderam, interpretaram esse sonho como se eles tivessem que se prostrar diante de José, tivessem que adorar José, tivessem que se humilhar na presença de José, e eles já tinham ciúmes de José, por ele ser então o mais querido da família, né? Eles já tinham todo esse problema de relacionamento, e José então tem mais esses sonhos e começa a contar esses sonhos. Depois José, nos relata o texto mais à frente, José sonha mais uma vez, quando então o sol e a lua e mais 11 estrelas se prostram diante dele, aonde ele conta para o pai também esse sonho, e o pai então diz: por acaso eu e tua mãe e teus irmãos haveríamos de nos prostrar diante de ti? Então eles também não entendem muito bem o sonho, e tudo isso causa uma crise de ciúmes, uma crise de identidade na família de José, com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe. E isso leva com que estes irmãos criem esta fake news, esta mentira. E muitas vezes, meus queridos, nós, como igreja, como servos de Deus, para em algum momento vencermos alguma batalha, vencermos algum obstáculo, nos sentirmos de repente melhor em meio a alguma situação, nós acabamos criando mentiras. Mas quem é o pai da mentira? É Satanás. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos adorar a dois senhores. Como nós podemos dizer que somos cristãos, que servimos a Deus, que adoramos a Deus, que cultuamos a Deus, se ao mesmo tempo dos nossos lábios saem mentiras? Da nossa boca saem mentiras que não são verdades, que não agradam a Deus, que não provém de Deus, porque toda mentira provém de Satanás. E muitas vezes, nossos problemas nos levam a criar mentiras. Muitas vezes, a nossa própria vida é uma mentira. O nosso relacionamento é uma mentira. O nosso trabalho é construído em cima de uma mentira. Nós temos que entender que espiritualmente a nossa vida não pode ser uma mentira. Espiritualmente nós não podemos viver alicerçados em mentiras. E aqui a primeira coisa que nós entendemos através dos irmãos de José, que o que os levou a mentir, o que os levou a criar essas fake news, na verdade, foi uma crise de identidade, uma crise na sua casa, na sua família, uma crise de ciúmes. E nós, quantas e quantas vezes,
passamos por essas crises de identidade, de ciúmes, no nosso trabalho, no nosso ministério, muitas vezes, e nós começamos a criar e a inventar mentiras para que outras pessoas se deem mal, para que outras pessoas sejam mal vistas, mal faladas, mal compreendidas. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos algo sobre alguém, e este algo que ouvimos, nós já ouvimos, já aumentamos e já espalhamos como uma verdade quando é uma mentira. E tudo isso, nós deveríamos saber que em tudo isso está o inimigo, o nosso inimigo, tentando destruir, tentando matar os próprios escolhidos, se assim ele conseguir, os próprios eleitos de Deus. O que leva uma pessoa a criar, ou a inventar, ou a falar mentiras? Segunda coisa que eu vejo aqui na vida desses irmãos de José, era que eles queriam se livrar de um problema. Eles tinham o irmão como um problema, eles tinham aquele irmão como uma pedra de tropeço, um empecilho na vida e na família deles. Eles queriam se livrar desse problema. Então eles planejaram matar José. Quando o pai de José, quando Jacó pede para José ir ver os irmãos que estavam apacentando o rebanho, é quando eles veem José se aproximando, sozinho, eles então têm este plano mirabolante: vamos matar José. Vamos matar José, vamos nos livrar deste problema. Só que Rúben, ele não queria, ele não concordou com isso. E ele disse: aqui tem uma cisterna seca, vamos largá-lo ali dentro, vamos colocar ele ali dentro da cisterna, vamos deixar ele ali. Mas com a intenção de voltar lá para tirá-lo de lá depois. Só que quando eles o colocam na cisterna, segue o texto que nós lemos. Logo vem a caravana no deserto de ismaelitas. E então eles têm a brilhante ideia: vamos tirar, né? Judá teve essa brilhante ideia, o texto que eu li. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão? Vamos vender ele para os ismaelitas. Vamos nos livrar deste problema. Vamos fazer com que ele vá para o Egito, ele suma. E vamos falar para o pai que um animal o matou no campo. E foi bem assim que fizeram. O texto nos mostra isso, foi isso que eles fizeram. Eles queriam se livrar de um problema, e para se livrar deste problema, inventaram uma mentira. Meus queridos, muitas vezes nós passamos por problemas, nós temos dificuldades, mas não é através da mentira que vamos resolver os nossos problemas. Não é inventando mentiras que nós vamos conseguir solucionar os nossos problemas. Nós só vamos adiá-los, nós só vamos empurrar para frente. Como aconteceu aqui nessa história, que depois mais para frente nós podemos ver, e nós vamos ver que novamente eles vão se encontrar com o problema. José era o problema na vida desses irmãos, e lá na frente eles se encontram com o problema de novo. Então, meus queridos, se livrar de um problema nós não vamos conseguir nos livrar de um problema com a mentira. Nós não vamos conseguir, através da mentira, nos livrarmos das dificuldades, das lutas, das adversidades, dos problemas que enfrentamos. E aqui, espiritualmente falando, nós podemos ver que estes irmãos, eles queriam, na verdade, ter uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida sem a pedra de tropeço, sem aquele estorvo de José. Por quê? Porque o pai gostava, porque ele era o queridinho, gerava ciúmes, gerava contendas. Vamos nos livrar deste problema. Vamos levar este problema para longe de nós. Então, matar não. Não vamos matar, vai contra os nossos princípios.
vamos vender e vamos inventar que ele morreu. Diante de Deus, ou matar, ou mentir, tudo nos afasta de Deus. Tudo é pecado. Tudo me afasta da presença de Deus. Aqui, a morte ou a mentira, diante de Deus, era o mesmo pecado. Mas existia propósitos de Deus nessa história que nós vamos ver mais para frente. Mas aqui, certamente, por quererem se livrar do problema, fez com que eles inventassem essa mentira. E por fim, eu quero destacar mais um motivo pelo qual os leva a mentir, que é porque, na verdade, eles queriam viver felizes. Eles queriam ter uma vida feliz, achando, poxa vida, agora, daqui para frente, está tudo resolvido. Não vamos mais ter problemas, não vamos mais ter lutas, está tudo resolvido daqui para frente. Como eu disse, a mentira não resolve problemas. A mentira, ela não traz felicidade. A mentira adia o dia do confronto. Só isso. A mentira, ela pode adiar o dia do confronto. Então aqui nós podemos ver que a imaginação deles, eles pensaram, poxa vida, agora terminou o problema, José foi para o Egito, nunca mais vamos ver, ele vai ser escravizado, de repente lá vão aprisionar, vão chicotear, vão até matar ele, se foi o problema, não está mais conosco este problema e agora daqui para frente é só alegria, é só felicidade, está tudo resolvido. Meus queridos, não é desta forma, não funciona desta forma. Muitas e muitas vezes nós fizemos assim, nós agimos assim, nós pensamos assim. Muitas vezes até dentro da própria igreja nós fizemos isso. Nós inventamos uma mentira, nós espalhamos uma mentira, de repente nós queremos nos livrar de alguém através de uma mentira, achando que agora terminou o problema, agora este estorvo sumiu, agora não vou me incomodar mais, mas lá na frente vai ter o encontro de novo. E eu quero dizer para você, meu querido, que se esse encontro não se der neste mundo, se dará diante do Pai. Porque a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia também diz que todo homem prestará contas de si mesmo diante de Deus, dos seus atos, das suas atitudes, vai prestar contas diante de Deus. E o que nós temos feito como irmãos, o que nós temos feito como igreja, o que nós temos feito como servos de Deus. Nós temos mentido, nós temos espalhado mentiras, nós temos espalhado fake news. Na verdade, nós temos que reavaliar a nossa vida com Deus. Nós temos que pensar muito bem sobre o que falamos, de que forma falamos, se realmente estamos, na verdade, falando a verdade, proclamando a verdade, anunciando a verdade, ou se nós estamos vivendo em meio a uma mentira. Muitas vezes, a nossa própria vida com Deus é uma mentira. Nós pensamos que estamos cultuando a Deus. Nós achamos que estamos na presença de Deus. Que estamos adorando a Deus, cultuando a Deus no nosso pensamento. Mas, na verdade, tudo isso não passa de uma mentira. Porque as nossas atitudes não condizem com um viver cristão. As nossas palavras não condizem com um viver cristão. Os nossos pensamentos não condizem com pensamentos de alguém cristão. E aí a nossa vida cristã não passa de uma grande mentira. Não passamos de mentirosos diante de Deus. Através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso jeito de ser, de viver, de agir, de falar e de pensar. Porque, na verdade, eu sou, muitas vezes, uma grande mentira diante de Deus. E aqui nós podemos ver e falamos sobre o que levou esses homens, né, esses irmãos de José a mentir. E por fim, eu quero falar sobre José. O que eu aprendo de fato com José? O que José fez sendo alvo, né, dessa fake news? O que José fez? De repente você já passou por isso? Eu já passei por isso. Alvo de fake news. Inventam
algo a teu respeito, contam como se fosse uma verdade, e aí, muitas vezes você está em meio a um fogo cruzado, que não sabe de onde surgiu, não sabe de onde veio, e quando você sabe, quando você fica sabendo, já está todo mundo sabendo algo que na verdade é uma grande mentira, e que agora você vai ter que dar um jeito de esclarecer e de explicar como sendo verdade, que não é assim. Vai ter que explicar e mostrar a verdade. E é muito mais difícil nós mostrarmos uma verdade depois que a mentira já está implantada na nossa mente. Depois que a mentira já sentou no nosso coração. Porque nós temos que desconstruir uma mentira para construir uma verdade. O que José fez? José, na verdade, no capítulo 39, no versículo 9, nos mostra algo muito interessante. José, ele não se afastou de Deus em momento algum. Ele não se importou com aquilo, ele não se importou com o que estava acontecendo, ele simplesmente focou em Deus. Versículo 9 do capítulo 39 diz: ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José ainda temia a Deus. José não se afastou de Deus. Neste contexto, nós podemos ver a esposa de Potifar. Potifar foi o egípcio que comprou José, levou José para sua casa. E a mulher de Potifar queria muito dormir com ele, se deitar com ele. E ela fez de tudo, tentando seduzi-lo. E ele então permaneceu firme, permaneceu na sua posição, até esse texto que nós lemos no capítulo 9, no versículo 9 do capítulo 39 nos diz isso. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Ou seja, José tinha toda a liberdade na casa de Potifar, ele era o servo de confiança de Potifar, a única coisa que tinha que respeitar era a sua esposa, e ela, por sua vez, queria seduzir José, queria trair o seu marido com José, e José tenta se esquivar, tenta fugir, tenta se afastar de tudo que é jeito. E o que levou ele a tomar essa posição de não ceder foi o temor que ele tinha a Deus. Pecaria contra Deus e pecaria eu contra Deus. Cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Meus queridos, em meio a situações adversas, em meio a lutas, em meio a batalhas, em meio a tribulações, em meio a calúnias, a mentiras, que de repente você tenha sofrido, está sofrendo, não deixe de temer a Deus. Não se afaste de Deus. O texto, num contexto, nos diz que depois, então, ela tenta agarrar José, e José foge, mas deixa para trás a sua capa, a sua túnica, e ela então inventa uma mentira, mais uma mentira, poderíamos falar também em muito mais tempo só sobre esta mentira, mais uma fake news da mulher de Potifar, quando ela então chama o marido e diz: ele tentou me agarrar e eu gritei, e quando eu gritei, ele abandonou as suas roupas e fugiu. O texto nos mostra isso e nos diz isso. Mais uma fake news inventada pela esposa de Potifar, que inventou contra a vida de José, dizendo que ele queria agarrar, ao invés dela querer agarrá-lo. Então, aqui nós podemos ver que José, ele foi fiel ao Deus que ele servia, ele não se afastou de Deus. Ele, em meio às adversidades, e o texto segue nos dizendo que depois disso, depois então que ela inventa essa fake news, então a segunda fake news, a segunda mentira em cima da vida de José, o levou para a prisão. A primeira o levou para a cisterna, da cisterna para a escravidão do Egito, da escravidão do Egito para a prisão. José agora vai preso,
por causa dessa segunda mentira. Essa segunda mentira o leva para a prisão. Mas eu aprendo mais uma verdade com José. Versículo 39, versículo 20 e 23 diz: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aqui nós podemos ver que mesmo na prisão, José não murmurou contra Deus. Mesmo na prisão, José não culpou a Deus. Mas ele conseguia, de alguma forma, louvar, confiar, adorar, crer num propósito que depois ele ia descobrir. Aqui, nós aprendemos com José que, mesmo em meio às mentiras que muitas vezes levantam diante de nós, sobre nós, contra nós, nós não podemos nos afastar de Deus e nós não podemos deixar de confiar em Deus. Nós não podemos deixar de crer em Deus. Nós não podemos murmurar contra Deus em situações adversas, mesmo quando estas situações me levam à prisão, como o caso de José. Me levam a uma situação que muitas vezes está totalmente contrária, totalmente adversa àquilo que seria o justo para comigo. O justo para com José seria estar livre na casa do pai, trabalhando, cuidando das ovelhas. Mas não, as mentiras o levaram para uma prisão, num calabouço no Egito. E muitas vezes, meus queridos, as mentiras que muitas vezes nós podemos até falar, nós podemos até espalhar, podem aprisionar vidas, podem levar vidas a uma prisão, não física, mas espiritual. Afastar de Deus, levar como prisioneiros espirituais para os calabouços de Satanás. E lá, a falta de perdão, a falta de reconciliação, aquilo que nos aprisiona, é porque muitas vezes nós damos créditos a mentiras, ou espalhamos, ou não confiamos, ou acreditamos, ou somos vítimas, como José, vítimas de mentiras. E aqui eu aprendo uma terceira coisa com José, no versículo 45, versículo 1 a 8, eu aprendo aqui que José esperou em Deus. Aqui o texto nos diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. José esperou em Deus, porque sabia que em tudo havia um propósito. José conseguiu superar os problemas, os traumas, as dificuldades, as lutas, as prisões, porque sabia que tinha propósito de Deus na sua vida.
Tinha propósito de Deus na vida de José. Meu querido, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas uma coisa eu sei, tem propósito de Deus na tua vida. Tem propósito de Deus na nossa vida, e José entendeu isso. De repente você não saiba e não entenda o porquê estarmos passando por esta situação, por esta pandemia, por esse momento tão difícil. Mas uma coisa eu sei, tem propósito de Deus. Tem propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida. Propósito de arrependimento, propósito de confissão de pecados, propósito de nos aproximarmos mais de Deus, propósito de buscarmos a sua presença, propósito de confiarmos e começarmos a viver na dependência dEle. São propósitos de Deus. E José conseguiu ver os propósitos de Deus quando ele se dá a conhecer a seus irmãos. Quando ele chega diante dos seus irmãos e diz: vem aqui, sou eu, José, aquele que vocês venderam para o Egito, sou eu. E não se culpem por isso, porque Deus me enviou adiante de vós para cuidar de vós. Porque faz 2 anos que não temos colhido e por mais 5 anos não vamos colher nada. Porque a fome estava matando o povo naquele tempo. E quem conhece a história sabe que os irmãos de José foram até o Egito para comprar grãos, para comprar comida, porque estavam morrendo de fome. E José se dá a conhecer. José revela a sua identidade. José perdoa os seus irmãos. José manda chamar o seu pai, a sua mãe, a sua família. E então, a partir deste momento, eles vão todos para o Egito. E lá eles são cuidados, eles são recebidos por José, e lá então eles têm o alimento, eles têm o necessário para passarem esses 5 anos de fome que estava assolando a terra. Meus queridos, esse texto me ensina muitas verdades a respeito da mentira, a respeito de propagação de mentira, de falar e espalhar mentiras, fake news. Esse texto ele me leva a ter vários entendimentos, várias reflexões a respeito do que estamos passando hoje. E para encerrar, meus queridos, para terminar, eu quero que a gente reflita sobre isso. Que a gente simplesmente não saia da frente da televisão, não desligue o celular e deixe por isso mesmo. Não, que a gente reflita a respeito disso. Que a gente possa entender e receber esta mensagem para a nossa vida neste tempo. Em tempo onde tantas mentiras, tantas fake news estão sendo espalhadas. O que nós aprendemos aqui? O que nós levamos para a nossa vida daqui, desta mensagem e deste texto? Em meio a tantas falsas notícias, em meio a tantas mentiras que são espalhadas, que lições eu tiro dessa reflexão? Com os erros de Jacó, eu aprendo a buscar a origem da fonte e não confiar cegamente. Eu aprendo a buscar pela verdade, a não deixar por isso mesmo. Se eu quero realmente saber se uma notícia é verídica, é verdadeira, eu preciso buscar a verdade, a origem, a fonte, para poder confiar e não confiar cegamente. Não deixar que a minha mente, a minha imaginação, a minha emoção ou os meus impulsos tomem decisões e que me façam acreditar em mentiras como sendo verdades. Isto eu aprendo com os erros de Jacó. Com os seus filhos, os seus 11 filhos que inventam esta primeira mentira. Eu aprendo que eu não devo inventar mentiras em benefício próprio. Porque lá no fim, eu vou me confrontar novamente com a verdade. Eles inventaram uma mentira para benefício próprio. Eles queriam se livrar do problema, queriam se livrar de José. Mas lá na frente tiveram um confronto novamente com ele. Não invente mentiras para benefício próprio. Eu aprendo a não querer me livrar do problema com mentiras. Porque o problema continuou. José permaneceu e, como eu disse, lá no fim tiveram que se encontrar com ele de novo e esclarecer as coisas. Eu aprendo a não achar
que com uma mentira eu posso viver feliz para sempre. Eles acharam que, pronto, nos livramos de José. A partir de agora é só felicidade. Não, aprendo que não. Lá na frente vai ter confronto. O que eu aprendo com José? O que eu aprendo com José? A nunca deixar de confiar em Deus. Deus está com tudo sob controle. Deus está com toda a situação sob controle. Inclusive, Ele tem propósitos em todas as situações pelas quais passamos. E às vezes, e muitas vezes, Deus tem propósitos, e sempre Ele tem propósitos em tudo aquilo que passamos. Não deixar de confiar em Deus. Não deixe de confiar em Deus. Não se afaste de Deus em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às prisões. José, na prisão, não se afastou de Deus. Tanto é que Deus fazia ele prosperar na prisão, ao ponto dele estar cuidando dos outros presos, sendo um preso. Veja que coisa interessante. Eu aprendo com José a esperar em Deus, sabendo que em tudo há um propósito, que mesmo não entendendo no momento da luta, lá na frente eu vou entender que existe um propósito de Deus na situação e na circunstância pelo qual eu passei. E foi isso que aconteceu com José. Foi isso que aconteceu na vida de José. Ele esperou em Deus, ele confiou em Deus, e no final ele pôde dizer para os seus irmãos: eu sei que em tudo isso tinha um propósito de Deus, para que eu viesse adiante de vós para preservar a vossa vida, a vida da nossa família. E assim, meus queridos, eu quero encerrar essa reflexão. Que a gente possa aprender, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente não permite que fake news venham a nos contaminar, que a gente não seja contaminado e que a gente não contamine ninguém, espalhando mentiras, anunciando mentiras, propagando mentiras, que a gente venha a ser como José, que a gente venha a viver como José, confiando em Deus, não duvidando de Deus em momento algum, vivendo na dependência de Deus, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que lá no fim, lá no final, existe um propósito. Existe um propósito de Deus. E que lá no final, a verdade sempre aparece. Lá no final, depois de 2 anos, depois de 2 anos de fome, a verdade apareceu. Depois de 2 anos de seca, de fome, Deus fez com que a verdade aparecesse. Então, meus queridos, que nós possamos, neste momento, fechar os nossos olhos e orar a Deus. Entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Se você tem, de repente, sido instrumento de Satanás e tem espalhado mentiras a teu próprio favor, para te beneficiar, para te livrar de problemas, para te livrar de situações adversas, difíceis, para te livrar de dificuldades, tentando solucionar problemas com alguma mentira, é o momento de você orar, abrir o teu coração, confessar o teu pecado, pedir perdão para o Senhor, porque certamente o Senhor cuidará para que a verdade seja esclarecida, que a verdade apareça, e que assim você possa viver em paz, em harmonia, na presença de Deus. Se de repente você, como José, está passando por algum momento de dificuldade por causa de alguma mentira, é o momento de você também, neste momento, fechar os olhos, orar a Deus e confiar em Deus. Não deixe de confiar em Deus. Não deixe de confiar no cuidado de Deus, nos propósitos de Deus, porque certamente, lá no fim, a verdade aparecerá. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, pelo dia que Tu tens nos dado. Gratos, Senhor, por estes momentos onde ouvimos a Tua palavra, onde refletimos na Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que nos exorta, Tua palavra que nos alimenta. Que nesta noite nós possamos compreender e entender, Senhor, que através da Tua palavra nós somos mais uma vez
alimentados, exortados e ensinados a andarmos com a verdade, a buscarmos pela verdade, a anunciarmos a verdade. E esta verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos tirar do nosso coração todo sentimento, toda palavra de mentira que podemos estar falando ou planejando em falar para benefício próprio. Que possamos tirar do nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que por alguma mentira, por algum motivo temos falado para ganharmos algum benefício, que isso saia do nosso coração, em nome de Jesus. Esse sentimento seja rejeitado e saia do nosso coração. E que o Espírito Santo de Deus ministre em nós a verdade. Que o Espírito Santo de Deus ministre no nosso coração a tua verdade. E que nós possamos, como José, confiar em Deus, depender de Deus, crer em Deus, não nos afastarmos de Deus em meio às dificuldades e às lutas, sabendo que em tudo há um propósito e que lá no fim a verdade sempre irá prevalecer. Assim nós oramos, entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.